Jornada Esportiva Bandeirantes. Agora, no comando da Jornada Esportiva Bandeirantes, José Silvério, trazendo em cada lance a maior emoção. Que golaço! Fique com a melhor transmissão do Brasil, com José Silvério. Alô, ouvintes do Brasil. José Silvério. Cheguei, estou aqui no Morumbi, mas sinceramente, hoje estou muito triste. Afinal de contas, um companheiro de trabalho, que nós chegamos juntos ao rádio, ele mais à televisão, mas chegamos juntos ao rádio, e hoje não o temos mais. Nesse momento ele deveria estar começando a sua transmissão na Rede Bandeirantes de televisão. Infelizmente, não foi possível. Ele foi chamado, como vai acontecer com todos nós. Mais um da nossa turma, uma turma que começou quando o rádio e o futebol no Brasil já estavam no auge. Alguns ficaram pelo meio do caminho. Ele ficou. Hoje não está mais entre nós. Mas, com certeza, a página da TV brasileira está mais do que aberta para ele. Ele fez parte da história. Foi, e algumas vezes eu vi o Milton Neves falar isso e dizer para ele que concordava plenamente. Talvez, porque a gente nunca tem certeza definitiva de algumas opiniões que nós temos. O mais importante cronista esportivo do Brasil. Não só pela sua categoria de locutor, que talvez tenha sido menos importante, embora ele tenha sido um dos maiores locutores que eu ouvi e vi e trabalhei junto na minha vida. Mas o importante foi o seu trabalho aqui na Bandeirantes, quando ele montou uma equipe fabulosa que fez da Bandeirantes o canal de esportes e deu emprego para muita gente. Tem filhotes desse tempo, que já são adultos, são importantíssimos hoje no rádio e na televisão, que foram criados pelo Luciano do Vale. Ele vai fazer muita falta, e ele sabe disso. Mas esses filhotes ficam como se fossem filhos dele, como se fossem um prolongamento do brilhantismo da sua carreira. Embora todos eles saibam, ninguém vai entender, mas não tem importância, que não atingirão o mesmo nível do Luciano. Mas ele passa para a história como, sem dúvida, o mais importante cronista esportivo do Brasil. Ele fez o futebol dos veteranos. Quem não se lembra da seleção onde ele era o técnico, dirigindo alguns jogadores importantes, como o Rivelino, com quem eu conversei bastante a esse respeito. Ele fez o vôlei brasileiro. Ele ajudou muito o basquete do Brasil. Ele transmitiu Fórmula 1 acompanhando o Emerson Fittipaldi, que até falou lindamente dele ontem. Eu sei que ele é mais uma estrela no céu, que nos acompanha e vai continuar conosco.
A você, Luciano, meu grande abraço. Estou aqui por obrigação, mas com certeza essa minha transmissão hoje de Botafogo e São Paulo e Botafogo aqui no Morumbi não terá a mesma alegria de outros dias. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor até para honrar um companheiro brilhante como ele foi. Que Deus o tenha. Boa tarde, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Silvério. E ontem, inclusive, conversamos aqui com expoentes da história esportiva brasileira e alguns da história esportiva mundial, né, como Emerson Fittipaldi, e com Hélio Castro Neves, e com Zé Roberto Guimarães, que é um dos maiores nomes da história do vôlei do mundo, com Hortência, com Paula, com Marcelo Negrão, com Montanaro. E todos disseram, com o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e todos esses grandes nomes do esporte disseram claramente isso, né? Que muito mais do que um narrador brilhante, foi um cara que revolucionou o esporte brasileiro, que apostou na popularização de alguns esportes que não tinham mídia, e como disse o Montanaro, e disse o Zé Roberto, um cara tricampeão olímpico, com feminino, com masculino, e eles disseram textualmente, ele revolucionou o vôlei, transformou o vôlei brasileiro, e fez algo muito parecido com o basquete, fez algo muito parecido com o boxe, levando o Maguila a lutar com Foreman, com Holyfield. Ele fez da sinuca um produto de televisão, né? Uma coisa que era ali só para quem gostava de ficar no boteco jogando. O Rui Chapéu se tornou figura nacional. Então, trouxe para o Brasil a NBA, trouxe para o Brasil a transmissão de futebol italiano. Hoje, que é uma coisa corriqueira, a gente vê jogo da Rússia, da China, da Itália, da Alemanha, da Turquia. O Luciano apostou em mostrar o campeonato italiano e vimos Platini, Maradona, Careca, Van Basten. Ele trouxe e apresentou para o Brasil o melhor basquete do mundo. As pessoas puderam ver Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan começando. Então foi um visionário e é exatamente com esse mix, né, Silvério? Uma tristeza, um sentimento de que é um domingo muito estranho, de que falta algo muito grande para se falar de futebol e de esportes no Brasil hoje, mas ao mesmo tempo, como disse você, com a obrigação de fazer o melhor possível, né, Silvério? É verdade, eu tenho que fazer uma transmissão maravilhosa, exatamente para honrar a amizade que tive com o Luciano, que trabalhou comigo na Bandeirantes, ele na televisão e eu na rádio. Tem uma história muito interessante, quando ele foi para a TV Record, depois de ter saído da Globo, ele estava transmitindo por conta própria alguns jogos de voleibol, e eu era da chefia de esportes da Rádio Jovem Pan, e nós o contratamos para transmitir um sul-americano de voleibol. Foi uma coisa muito estranha pagar um cachê para o Luciano fazer isso, mas foi um momento diferente das nossas vidas, e ele desempenhou, como sempre, um papel brilhante. E depois transmitiu também lá conosco alguns jogos de basquetebol. Que Deus o tenha, só isso que eu posso dizer. Falar dele é quase que impossível.